Oi, oi, oi. É, bom, na verdade eu vou fazer um vídeo que eu já tava falando que ia fazer faz tempo. Duas pessoas já me pediram para fazer esse vídeo, inclusive a Julie. Julie, muito obrigada. Obrigada pela sua pergunta no último vídeo. Obrigada pelos seus comentários muito carinhosos. Fez o meu dia mais feliz. E a Julie perguntou o seguinte: o que que eu acho do Ho Oponopono? Ela disse que vem usando o Ho Oponopono como método de perdão para o Curso em Milagres. Curso em Milagres, né? Jesus usa, ele diz que o perdão cura tudo. O perdão é a chave, porque não porque nós somos poderosos e falar, aquela pessoa me ofendeu, então eu vou perdoar essa pessoa porque eu sou melhor do que ela. Não, não é nesse ponto de vista. De acordo com o Curso em Milagres, todo sofrimento é uma falha de interpretação. Então, por isso que já no início do livro texto não, das lições, ele fala: nada do que eu vejo tem importância, isso não significa nada, eu não entendo nada disso que está aqui. E os nossos sentidos, a nossa visão, a audição, eles nos enganam. Então a gente interpreta o mundo de acordo com esses seis sentidos. Seis ou cinco? Cinco sentidos, né? É um prato cheio para a Aline esse erro aqui, né? Os cinco sentidos. Eles nos enganam, então a gente vive com base nesses sentidos e toda informação que a gente tem, toda opinião que a gente forma é com base nesses sentidos. Então o que acontece? Você acaba interpretando de forma errônea aquilo que você vê, você leva para o teu inconsciente e você acaba criando sofrimento com isso. Eu vou dar um exemplo disso que aconteceu mesmo. Ela é psicanalista, psiquiatra, não sei. Ela tem um canal no YouTube, famosinho até, esqueci o nome dela. Eu lembro de uma história que ela contou que é o seguinte: ela, quando era criança, ela estava dentro de um carro e tinham várias pessoas da família dela. Era uma viagem curta, só que esse carro se envolveu num acidente num acidente, né? E quando ela chegou em casa, ela só lembra de ter acordado e ter tido umas feridas. E ela não sabia por quê. Aí logo que ela acordou, a mãe dela chamou ela no banheiro e falou: "Vem aqui". Aí chamou e falou o seguinte: teu tio morreu, você teve um acidente, teu tio morreu e você não pode chorar, porque a tua prima ainda não sabe disso. Então você vai lá pra sala e você não vai chorar. Se você quiser chorar, chora agora. Ela ficou assim, ela não sabia. É a primeira vez que ela tinha que lidar com a morte de uma pessoa tão próxima. Ela não sabia o que ela sentia, mas a mãe dela condicionou ela a sentir engole o choro ou chore agora. E ela ficou assim tão bloqueada, aquilo bloqueou ela de uma forma que ela realmente não chorou, ela não expressou nenhum sentimento, mas ela ficou apática. Enfim, anos se passaram, ela tinha uma, ela tinha dentro dela, ela volta e meia, ela criava atrito com a mãe dela. Ela não sabia por quê, ela criava atrito, ela sempre queria brigar com a mãe dela. Ela virou até alcoólatra. Por muito tempo ela foi alcoólatra. E aí ela não entendia por que que o consciente dela dizia: sua mãe é uma pessoa boa, uma pessoa assim assado, mas o inconsciente dela tinha uma raiva da mãe dela que ela não sabia de onde vinha. E ela teve que fazer muita análise, muita autoanálise também, regressão, para descobrir que foi nesse momento que o inconsciente dela interpretou aquela situação em que a mãe dela disse chora ou não chora, teu tio morreu, como uma agressão. Ela, o inconsciente dela absorveu aquilo como uma agressão e ficou preso nela. Por mais que os anos passaram, por mais que o consciente dela dizia uma coisa, o inconsciente dela dizia outra. E é aquilo que eu sempre falo, quem condiciona a sua vida, as suas atitudes, tudo aquilo que você tem na sua vida é o seu inconsciente. Então, esse é só um exemplo de como a nossa interpretação do mundo, ela condiciona muito aquilo que é a bagagem que a gente traz, sem contar a bagagem também da genética, né? A gente traz, eu já disse também, comentei no último vídeo, que a gente traz a bagagem da família, pode ser de fartura, pode ser de escassez, pode ser de paz, pode ser de sofrimento, a gente traz isso já enraizado na gente. Então, Jung fala isso, né? Então, o interessante é você limpar essas memórias
Como é que a gente faz isso? Como é que faz? Eu sempre sou contra essa questão de ter que corrigir um problema por vez, né? Ter que descobrir o problema, onde está, e ir lá e resolver. Não. Tanto o Curso em Milagres quanto o Ho Oponopono tem como finalidade corrigir todas as memórias, não importa quais, não importa, você não precisa saber quais são, você precisa só limpar essa mente. Falando do Ho Oponopono, é uma técnica havaiana, surgiu no Havaí. Havia uma sessão já, no início foi assim, haviam sessões de cura e eles eram guias espirituais, eram, não sei se sacerdotes, eram pessoas que guiavam uma determinada região e eles ajudavam as pessoas a resolver os seus problemas. Então as pessoas vinham com os problemas que elas tinham, por exemplo, eu tenho um problema aqui com a minha irmã, daí traziam as duas e eles faziam mantras e orações e de perdão. E essa atitude deles, essas sessões acabavam curando as pessoas, acabavam curando porque elas acabavam se sentindo livres daquela mágoa e com isso viviam uma vida mais plena, uma vida mais feliz. E aí, nessas sessões, participava a Marna Simeona, era uma das ajudantes lá, uma pessoa que colaborava com o evento. E ela percebeu que é possível desenvolver essa técnica de cura das memórias, cura das mágoas, sem que as pessoas estejam presentes. Então ela inventou, ela criou esse mantra de eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grata, que é uma mantra de perdão. Outro ponto interessante de falar de perdão aqui, como dita o Curso em Milagres, né, não é o perdão de você perdoar a outra pessoa, assim como eu já falei. Perdão de você perdoar a sua interpretação errônea dos fatos, né? Porque todo sofrimento é um equívoco da nossa interpretação. Então ela falou que tinha como você fazer isso você mesmo. Às vezes você tem mágoa de uma pessoa, não precisa reunir essa pessoa. Você faz essa correção na sua mente com esse mantra. E ela desenvolveu essa técnica e começou a utilizar e deu muito resultado. Até que um dia essa técnica foi aplicada num doutor em PhD lá do Havaí. Eu devia ter guardado o nome dele, mas é Dr. Ni. É um nome bem complicado, mas tem Ni no meio. E ele tinha uma filha que estava sofrendo muito de um sofrimento que ela tinha, físico mesmo, e ele era médico, então, teoricamente, ele teria todas as respostas para tudo. E ele não conseguiu curar a filha dele. E como ele viu que essa mulher, ela tinha o poder de cura de alguma forma, as curas que ela fazia na mente curavam também o corpo, ele levou para ela. E acabou acontecendo a cura. Ele ficou tão maravilhado, porque aquilo era cientificamente impossível de acontecer a cura da filha dele, que ele largou de atuar como médico e passou a ensinar as pessoas essa técnica do Ho Oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Depois de alguns anos já atuando, acreditando muito afinal de contas ele tinha resultados reais do poder que tem essa cura mental, essa cura do inconsciente. Foi trabalhar num hospital psiquiátrico em que pessoas que tinham problemas mentais tinham cometido crimes muito graves. Então, o ambiente era um ambiente muito pesado, não tinha funcionário por muito tempo, porque os pacientes acabavam agredindo os funcionários, então era um clima muito difícil. E ele foi trabalhar nesse instituto e ele falou que ele não queria ter contato com os alunos, ele não precisava. Ele pediu só a ficha deles e ele passava o dia inteiro dentro da sala dele, lendo as fichas dos pacientes e fazendo o Ho Oponopono. Então ele lia aquelas fichas, essa pessoa tem tal idade, nasceu não sei quando, não sei onde, ele tinha todo o histórico dessa pessoa, cometeu tal crime, e ele começava a fazer o Ponopono, lendo esses diagnósticos, lendo essas fichas. Ele passava por horas e horas nessas orações, e houve uma mudança impressionante, porque as pessoas começaram a ser reabilitadas. Não havia índice de reabilitação, as pessoas não se reabilitavam porque os métodos que eram usados eram só métodos de correção, né, de punição.
e como ele começou a usar esse método de perdão, sem mesmo ter contato com os pacientes, começou a haver uma mudança que esse hospital acabou sendo reconhecido por toda a região e depois isso foi passando para todo mundo. Aí a pergunta vem, tá, mas dá para curar outra pessoa sem que ela saiba? Então, dá. Jesus Cristo tem exemplos, né? Na Bíblia tem. Tem aquela passagem do que o guardião fala para Jesus Cristo: Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e será salva. Ele tinha uma pessoa doente em casa e Jesus falou, né? Jesus admirou a fé dele e a pessoa foi curada lá em outro lugar. Joel Goldschmidt também, ele fala muito disso. Ele era um curador na década de 70, ele teve os feitos dele, acho que foi isso. E as pessoas também ligavam para ele dizendo de uma outra pessoa e ele pensava nessa pessoa, essa pessoa curava. Por quê? Porque rolava a correção na mente. A pessoa, quando ela está num estado de sofrimento, ela não está se reconhecendo como ser divino. Jesus, quando fazia as curas deles, também ele perguntava, lembra pro cego, ele falava: você acredita que eu posso te curar? Aí o cego falava: sim, eu acredito, a sua fé te curou. Então, nesse momento, ele conseguia se enxergar como ser divino que ele era e ele se transformava, porque deixando o corpo físico de lado e indo para o lado divino que nós somos, existe a cura. Esses são os milagres, são a cura na nossa mente, que traz o milagre. Traz o milagre físico? Traz, mas a gente não deve focar no milagre físico, tem que focar no milagre mental, que esse é o mais importante. Esse é o perdão, essas são as correções. Bom, falando agora por que a técnica funciona, eu tenho aqui o Ho'oponopono, esse aqui é o Japamala, 108 contas. Não precisa ser a 108, mas assim, o Ho'oponopono ele funciona como um mantra, né? E o mantra para os indianos é uma forma de você se conectar ao yoga. Yoga é viver o presente, é viver o divino que há em você. Então, cada vez que você para e vive o agora, você está vivendo yoga, você está vivendo o divino. Cada momento que você não está no passado e nem no futuro, você está no presente, esse é um momento sagrado. Bacana, né? Então, se você tem essa capacidade de viver no agora, você não precisa nem de Ho'oponopono. O problema é que é muito difícil viver agora, nesse mundo, sem pensar nos problemas, sem pensar no nosso passado, sem se corroer por aquilo que está na nossa mente. Então, o Ho'oponopono ele tem essa finalidade. Esses 108 pontos, a gente leva 20 minutos. Então, são 20 minutos que você está fazendo esse mantra. São 20 minutos que você está pensando unicamente no perdão, na gratidão, né? Então, já tem o seu resultado. É como se fosse uma PNL, programação neurolinguística, né? É como se fosse uma programação mental. Quem já fez programação, eu faço. De noite, antes de dormir, eu coloco. O nosso inconsciente, quando a gente dorme, durante o nosso dia a dia, a gente está exposto às condições, né? Então, para viver em sociedade, a gente tem que se condicionar, né? A gente precisa viver adequadamente em sociedade. Quando você dorme, essas amarras sociais deixam de existir. O teu subconsciente está extremamente vulnerável. Por isso que a PNL funciona tão bem. Quando você está dormindo, o teu inconsciente está bem apurado, você lança as informações nele. Pode ser para emagrecimento, tem gente que faz, pode ser para prosperidade, para limpar essas crenças limitantes, e pode ser para perdão também. Eu, antes de dormir, para evitar que a minha mente ficasse muito agitada, eu fazia o Ponopono. Então começou a ser automático. Por alguns meses da minha vida eu fiz isso. Hoje eu não faço mais. Ontem eu fiz. Antes de dormir, eu acordei, acabei acordando de madrugada, fiz uma meditação e eu fui dormir e comecei a fazer o Ponopono. Lembrei, foi inconsciente que veio o Ponopono. E aí eu comecei a fazer o Ponopono e caí no sono de novo. Se colocar no momento presente facilita muito no relaxamento. Então, respondendo a pergunta da Julie, ela tem feito o Ho Oponopono como forma de perdão para o curso em milagres.
Perfeito, é maravilhoso, tá curando tudo, na verdade. O inconsciente é responsável por tudo na nossa vida e o perdão, como uma forma de milagre e correção na mente, também vai curar as nossas interpretações errôneas, que o ego é guiado pelos sentidos, né? E esses sentidos sempre nos confunde. Deixa eu ir embora, já são 15 minutos de vídeo, tá bem? Espero que tenha ficado claro e o Ho'oponopono é maravilhoso, eu faço todos os dias eu faço são 20 minutinhos e vale muito a pena se conectar. Yoga. Tá bom, obrigada! Videozinho curto, beijo, tchau!